Começa aqui mais uma edição do Washington Fora de Horas nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025, dia em que será impulsado o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde Washington, eu sou Álvaro Lugero Andrade aqui na apresentação. A realização e a produção estão a ser asseguradas pelo Jaime Faria. Estamos a transmitir desde os estúdios 18 da Voz da América, através da nossa página voaportugues.com e ainda no Facebook e no YouTube, no nosso canal VOA Português. Já sabe que também pode enviar os seus comentários para a nossa página no Facebook VOA Português. Programa especial hoje dedicado à posse de Donald Trump. Começaram já as atividades que antecedem a posse do novo presidente, que acontece minutos antes do meio-dia aqui na fria capital americana. Este programa está dedicado à posse do presidente e também falaremos do último dia de Joe Biden na Casa Branca. Em Moçambique, o presidente da República diz não ter sido contactado pelo amigo comum que Venâncio Mondlane disse estar a mediar o diálogo. Em Angola, a cólera chega a 4 províncias com 29 mortos e quase 600 casos. 8 horas e 31 minutos aqui na capital americana, muito frio, 6 graus negativos que levaram a cerimónia de posse do presidente Trump a acontecer na parte interna do Capitólio e não frente ao Washington Mall como era previsto. Ele deve fazer o juramento dentro de sensivelmente pouco mais de 3 horas, mas, no entanto, as atividades já começaram e vamos diretamente para o Capitólio, onde se encontra a nossa colega Mayra de la Salette, que está a acompanhar este dia. Mayra, dia de frio aqui na capital americana e parece que ainda não temos a Mayra ao vivo, que estará a entrar dentro de alguns minutos para trazer-nos a agenda de hoje do dia da posse e também do próprio presidente Donald Trump e também abordar a lista de convidados e a lista de ausentes e, eventualmente, o que se sabe do que poderá dizer Donald Trump no seu discurso de posse. Enquanto isto, vamos avançar, aguardamos o contacto com a Mayra de la Salette, mas vamos ver como deverá acontecer este dia aqui na capital americana. Pela primeira vez em 40 anos, a tomada de posse do presidente americano será realizada num local fechado. Há 40 anos aconteceu com Ronald Reagan. Washington vê cada tomada de posse presidencial como diferente da anterior, mas esta vai realmente se destacar. A reportagem é da Caroline Presuri, aqui apresentada pelo Sérgio Nhambi. Conhecida como a Banda do Presidente, a Banda Marinha atuou em todas as tomadas de posse desde 1801, mas desta vez os músicos não terão de se preocupar com o frio que pode afetar os seus instrumentos, porque o evento será realizado dentro do Capitólio dos Estados Unidos devido às baixas temperaturas. Na segunda-feira, estes músicos formarão a banda de Carrie Underwood para cantar America the Beautiful, Hail to the Chief, imediatamente após Trump tomar posse como presidente. Pode ser a minha 7ª vez, mas cada momento é especial. É um pouco surreal que eu possa fazer parte desta parte da história e que podemos observar e participar neste grande evento, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Assim, tudo pode ser igual, mas nunca será igual. E esta vai definitivamente destacar-se. A última vez que as baixas temperaturas fizeram com que uma tomada de posse fosse transferida para o interior foi em 1985, no segundo mandato de Ronald Reagan. Os preparativos ao ar livre para os 250 mil portadores de bilhetes começaram há mais de um mês. Isto incluiu a construção da plataforma no Capitólio dos Estados Unidos, a construção das bancadas e 48 quilômetros de barreiras nos passeios, mais do que qualquer outro evento de tomada de posse anterior. Milhares de pessoas podem ainda ir ao centro comercial de Washington para assistir ao evento. Isto inclui os estreantes Xander Goss e Olivia Connelly.
Eu nunca tinha estado num antes. Sou bastante nova na cidade, por isso parece-me um bom momento. A minha mãe estava grávida de 9 meses de mim na tomada de posse de George Bush, 4 dias depois antes de me dar à luz. Então talvez seja a minha segunda posse, tecnicamente. Segunda-feira é dia de democracia, apesar de uma eleição polarizada. Este dia é um exemplo para os americanos e para o mundo de que o nosso país está em transição e temos um novo governo. Após a tomada de posse, o presidente participa normalmente de um desfile e depois abandona o local numa limusine para percorrer o último quarteirão até a Casa Branca. Em vez disso, para esta inauguração, o recém-possado presidente Donald Trump comparecerá a menos de 3 quilômetros do Capitólio, nesta arena coberta com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. A história mostrará um olhar diferente sobre a segunda tomada de posse deste presidente. Obrigado, Sérgio Nhame, com a previsão da tomada de posse de Donald Trump. Vamos agora sim para o Capitólio. Agora temos do outro lado da linha a Mayra de La Salette, nesta fria Washington. Mayra, por agora acredito que já tenhas aí a agenda de hoje aqui a propósito da posse de Donald Trump. Muito bom dia, Álvaro, muito bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência, a partir de onde nos vêm a esta hora. E, Álvaro, é verdade, esta manhã está de facto muito frio, estão temperaturas negativas. Nós estamos aqui na rotunda do Capitólio, mas na Cannon Rotunda, portanto, não exatamente onde vai acontecer a cerimónia de a tomada de posse do presidente Donald Trump. Ele e a primeira-dama esta manhã participam numa cerimónia religiosa na igreja de St. John's, que é exatamente do lado oposto à Casa Branca, na Praça Lafayette, e depois daí vão para o tradicional chá na Casa Branca com o presidente cessante Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden. Depois disso, encaminham-se então para o Capitólio e ele deverá chegar por volta das 10h30. A tomada de posse, a cerimónia começa perto das 12 horas, portanto daqui a mais ou menos 3 horas e meia, e vai ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, John Roberts. É uma tomada de posse com cerca de 600 pessoas nesse recinto da rotunda do Capitólio. Conta com alguns ilustres convidados, de destacar que os 3 homens mais ricos do mundo vão lá estar. Elon Musk, que tem sido, aliás, um parceiro de campanha de Donald Trump e que foi indicado para o Departamento de Eficiência Governamental para reduzir a despesa do governo neste mandato de Donald Trump. Vem também Jeff Bezos e Tim Cook da Apple, Mark Zuckerberg da Meta e o vice-presidente vice-presidente executivo do TikTok, que é Shou Xiu. Na lista ainda dos convidados, há aqui uma tradição que foi quebrada por Donald Trump. Este é um evento que, por norma, não conta com líderes internacionais e Donald Trump convidou alguns. Eles são o presidente da China, que vai ser representado pelo vice-presidente Han Zheng, o presidente da Argentina, Javier Milei, vem também o presidente do Equador, Daniel Noboa, a primeira-ministra da Itália, que é Giorgia Meloni, estes últimos 3 claramente alinhados na política à direita. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi também convidado, mas não poderá vir por ter o seu passaporte confiscado pelo Supremo Tribunal. Álvaro, no lado dos presidentes, dos antigos presidentes, é tradição também estarem presentes e conta-se hoje com Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush, mas qualquer um deles não vai estar presente no tradicional almoço de tomada de posse que acontece após o evento aqui no Capitólio. Mayra, teremos ausentes também? Há alguma lista de ausentes? Há sim, na lista de ausentes, 2 nomes a destacar, a ex-primeira-dama Michelle Obama,
que aliás também não foi ao funeral do antigo presidente Jimmy Carter, e Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, que é congressista e é ex-presidente da Câmara dos Representantes. Os mídias americanos fizeram questão de realçar estes dois nomes. Nancy Pelosi, especialmente por ter sido alguém que durante o primeiro mandato que Donald Trump teve, sempre tiveram uma relação muito crispada, e ela não se fará presente na tomada de posse hoje aqui na capital americana. Também uma última questão, Mayra, não há previsão, não há informação até agora de algum convidado de algum país africano. Entretanto, não. alguma ideia, alguma luz de alguns aspectos já revelados do discurso de Donald Trump, ou ainda não? Álvaro, bem lembrado, não houve qualquer convite a líderes africanos, e no que toca a algumas medidas, aquilo que se espera que Donald Trump vá mencionar no seu discurso hoje é que ele promete iniciar a restauração completa da América e a revolução do senso comum, de acordo com os certos do seu discurso de tomada de posse. Trump também previu assinar até 100 ordens executivas no seu primeiro dia, portanto, hoje, dia 20 de janeiro, possivelmente abrangendo deportações, as questões da fronteira Estados Unidos-México, também energia doméstica, regras de horário F para trabalhadores federais, as políticas de género nas escolas e os mandatos de vacinação, entre outras promessas que poderão ser assinadas hoje e que foram feitas durante a campanha de Donald Trump. Também prometeu uma ordem executiva para dar mais tempo para a venda do TikTok, que tem sido um tema bastante falado nestes últimos dias. Mayra, obrigado pela tua entrada. Eu sei que vais estar a acompanhar esta posse, os eventos que estão a acontecer por aí. Com certeza teremos mais informações e mais reportagens na nossa emissão de rádio e também em todas as plataformas digitais. VOA Português no Facebook, no YouTube, no X e também no Instagram. Então, até já. Até já. Era Mayra La Salette desde o Capitólio, aqui mesmo ao pé da Casa Branca. Vamos agora aqui para os estúdios com o João Santa Rita, que iremos falar sobre alguns factos sempre interessantes que envolvem as tomadas de posse. João, há um dado não novo, mas que nos remonta a 40 anos atrás, quando também uma cerimónia de posse foi feita dentro do Capitólio e não na rua, no Washington Mall, como é a tradição. Exatamente, foi a tomada de posse de Ronald Reagan, exatamente pelas mesmas razões, portanto, devido ao frio. Portanto, esta é a segunda vez que a tomada de posse vai ser dentro do Capitólio. O que é, desculpem, portanto, vá lá, uma desilusão para aqueles apoiantes que tencionavam ver toda a cerimónia no Mall, que é sempre, no Mall, ou, portanto, na Alameda, digamos assim, que é sempre um espetáculo, não é? E para falar disso, o maior número de pessoas presentes a uma tomada de posse na Alameda, no chamado Mall, foi durante Barack Obama, em que, segundo os números que nós temos aqui, portanto, mais de 1 milhão de pessoas estiveram presentes. E eu lembro-me bem de ter vindo a essa tomada de posse, e foi uma coisa indescritível, com milhares e milhares de pessoas sair da estação de metro, foi um problema, eu lembro-me muito bem disso. Há outros dados curiosos, Álvaro. Donald Trump torna-se hoje o presidente mais velho a tomar posse. Portanto, ele tem 78 anos e é 22 dias mais velho que Joe Biden. Quando tomou posse há 4 anos. Exatamente. Portanto, hoje, com 78 anos, Donald Trump torna-se no presidente mais velho a tomar posse. Há outros dados interessantes. Claro está que isto vai ser seguido do discurso, não é? O discurso habitual do presidente. Portanto, é um discurso que é feito para as câmaras de televisão e para os convidados. E o discurso mais curto foi o de George Washington, portanto, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o seu discurso em Filadélfia, portanto, quando ele tomou posse pela segunda vez, teve apenas 135 palavras. O discurso mais longo foi em 1841, na tomada de posse de William Harrison, durou cerca de 2 horas, foi um discurso durante 2 horas, e foi muito mal para a saúde dele. Também estava um dia de muito frio, ele recusou-se a tomar posse dentro do Capitólio, foi ao ar livre, não tinha qualquer portanto, proteção, digamos assim, contra o frio, apanhou, creio que foi uma pneumonia e morreu, portanto, 32 dias depois.
Portanto, foi o presidente que teve menos tempo na presidência. Portanto, o nome dele, William Harrison, fez o discurso mais longo e teve a presidência mais curta. E são alguns factos interessantes. Outro facto interessante que a Mayra não mencionou é que todas estas tomadas de posse são tradicionalmente precedidas de bailes. Portanto, há muitos bailes. 32, eu ouvi por aí. Sim, muitos bailes. Ontem houve o baile dos latinos, teve muita gente presente, o presidente da Argentina esteve lá, não sei se o presidente do Equador também esteve lá, mas há 3 bailes oficiais. Este ano os bailes oficiais são 3 bailes e têm como temas, deixa eu ver se eu encontro aqui os temas, que são, portanto, os temas são o baile do comandante do exército, o baile da liberdade e o baile das estrelas. Portanto, são os 3 bailes oficiais a que Donald Trump vai ter que estar presente. Outro facto interessante é que, portanto, geralmente os presidentes, portanto, chegam ao Capitólio de carro, e depois, como a Mayra também, ou como tivemos aqui na reportagem, o presidente faz o regresso à Casa Branca de carro, tem um pouco passeio a pé, exceto Thomas Jefferson, o terceiro presidente. Thomas Jefferson foi a pé da sua residência até ao Capitólio e regressou a pé. Portanto, o terceiro presidente dos Estados Unidos decidiu fazer tudo a pé. Naquele tempo, claro está, tudo era muito mais seguro. Mas não havia tanto frio, com certeza. Não havia tanto frio, com certeza. Exatamente. Outro facto curioso é que, para a história, é que, portanto, Donald Trump é o segundo presidente a tomar posse para um segundo mandato não consecutivo. Portanto, ele foi é a segunda vez que isso acontece na história dos Estados Unidos. O que é que temos mais? Temos Bill Clinton, vai estar presente hoje. Um facto curioso da presidência da tomada de posse de Bill Clinton foi o primeiro presidente cuja tomada de posse foi transmitida através da internet. São factos interessantes aqui do João Santa Rita. Vamos ter estes factos depois na nossa página. Pode haver um pouco de história das cerimónias de posse. Nós continuamos aqui no Washington Fora Horas. Lembrando que iremos transmitir no nosso programa de rádio, será especial sobre a posse de Donald Trump, o discurso dele com comentários ao vivo e com reportagens na nossa emissão de rádio Ondas Curtas, também na nossa página voaportugues.com, com rádios afiliados ou parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também estaremos no Facebook e no YouTube. E continuamos. Donald Trump presta juramento hoje e torna-se no 47º presidente dos Estados Unidos, um regresso histórico ao poder para um homem que em pouco mais de 9 anos reformulou o Partido Republicano num país cada vez mais dividido. A Tina Trin, da Voz da América, analisa o regresso político de Trump. A reportagem é narrada pela Ana Guedes. Donald Trump diz que foi reeleito com um mandato poderoso e sem precedentes dos eleitores americanos. Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ter sido eleito o vosso 47º presidente e o vosso 45º presidente. E a todos os cidadãos, lutarei por vós, pela vossa família e pelo vosso futuro. Todos os dias lutarei por vós. E com cada fôlego do meu corpo, não descansarei enquanto não tivermos uma América forte, segura e próspera que os nossos filhos merecem e que vocês merecem. O regresso de Trump ao poder faz parte da sua falta de vontade de aceitar um não como resposta. Acho que o que se vê é alguém que tem uma confiança incrível na sua própria intuição. Russ Butner e Suzanne Craig são repórteres de investigação do New York Times e coautores de Lucky Loser, um olhar pouco lisonjeiro sobre a forma como Trump se transformou num bilionário que se fez a si próprio. Desde o início dos anos 1980 que não confia verdadeiramente nas pessoas que têm conhecimentos especializados em quase tudo. Passa sempre por cima delas. Os edifícios de Trump ostentavam seu nome em grandes letras douradas, uma exibição impetuosa da sua ambição e autopromoção. Valia 200 milhões quando falava numa entrevista que deu ao The New York Times e aumentou para $1.000 milhões quando falou ao 60 Minutes, uma década mais tarde. Trump destacou-se por chamar a atenção e cultivar uma marca para si próprio como negociante. Ganhou milhões a licenciar o seu nome.
Mas por detrás do sucesso havia problemas. As suas empresas declararam falência 6 vezes. Os seus casinos perderam dinheiro e foram encerrados. Trump recuperou com o seu programa de televisão The Apprentice, que o levou ao seu maior papel até à data. Ladies and gentlemen, I am officially running. Senhoras e senhores, estou oficialmente a concorrer à presidência dos Estados Unidos e vamos tornar o nosso país grande, outra vez. Sem desculpas e sem filtros, Trump era um candidato polarizador e nacionalista. When Mexico sends its people, quando o México envia a sua gente, não está a enviar o seu melhor. Trazem drogas, trazem crime, são violadores e alguns, presumo, são boas pessoas. Enquanto presidente, Trump nomeou 3 juízes do Supremo Tribunal que ajudaram a anular o direito federal ao aborto. O número de mortos nos Estados Unidos ultrapassa agora os 150 mil. No início de 2020, a pandemia do Covid-19 pôs Trump à prova. Ele acelerou o desenvolvimento de vacinas que salvam vidas, mas também pareceu sugerir que os cientistas estudassem a injeção de lexívia para matar o vírus. Com mais de 9 milhões de americanos infectados e um número de mortes superior a 230 mil, os eleitores em novembro escolheram Joe Biden como seu próximo presidente. Fora do cargo, Trump enfrentou múltiplas acusações criminais e é o primeiro ex-presidente a ser condenado por um crime. E, no entanto, nunca foi tão popular. Sobreviveu a 2 tentativas de assassinato ano passado, o que só reforçou o laço com os seus apoiantes. Valia 200 milhões quando falava numa entrevista que deu ao The New York Times e aumentou para $1.000 milhões quando falou ao 60 Minutes, uma década mais tarde. A política americana nunca mais foi a mesma desde que Donald Trump entrou em ação. E o homem que em tempos foi coautor de Art of the Comeback, a arte do regresso, está a regressar ao poder depois de ter engendrado uma das maiores da história americana. E tentemos abordar também o que poderá haver na política externa de Trump em relação à África. Na semana passada nós tivemos um programa especial sobre isso e recuperamos aqui comentários sobre que posição devem ter os Estados Unidos para manter outros países africanos do seu lado. O escritor e especialista angolano em relações internacionais Osvaldo Mboko diz que é preciso ter atenção à África do Sul, enquanto a também especialista moçambicana em relações internacionais Egna Sidumo afirma que Donald Trump tem um prato cheio de desafios dentro e fora de casa. Vamos ouvir essas opiniões. Outros players a nível de África, e no momento que é notável que um dos aliados americanos começa a se distanciar, neste caso a África do Sul, a África do Sul tem estado a se aproximar muito mais para os BRICS, muito mais para o sul global, e que sabemos nós que os BRICS não interessam aos americanos. Os americanos têm uma outra visão do mundo, e que esta outra visão do mundo é diferente da visão que os BRICS têm. E penso eu que o contexto e as circunstâncias globais vai fazer com que os americanos, para além dos aliados ou dos parceiros tradicionais, identifiquem, para além da Angola, outros atores. E é provável que, nesse novo contexto, nessa nova conjuntura, se redefina a posição dos Estados Unidos, da política externa americana, a nível do Egito, que é uma presença muito grande do ponto de vista de apoio militar e orçamental, e também se olhe para a Nigéria e Uganda, que são atores importantes nesta equação, bem como também a República Democrática do Congo. Eu acho que a guerra entre os Estados Unidos, os BRICS, entre os Estados Unidos, a NATO, entre os Estados Unidos, a China, são várias frentes que não me parecem ser possíveis de lidar ao mesmo tempo. Eu não vejo os Estados Unidos a conseguirem lidar com todas estas frentes de guerra, com os BRICS por um lado. Temos um movimento por parte dos BRICS, até inclusive para substituir a moeda norte-americana nas suas transações econômicas. Temos, inclusive, a questão não apenas, depois em relação à Europa, não é apenas em relação à NATO, é também em relação à própria União Europeia, é também em relação até a países como a Dinamarca, que muitas vezes nunca estiveram envolvidos em grandes conflitos com os Estados Unidos, inclusive tem entre os dois países um acordo militar, que agora parece ser um problema com a questão da Groenlândia. Então, eu penso que as palavras que o Donald Trump foi proferindo nestes últimos meses valem o que valem, são importantes, mas foram sinalizações. Eu não estou a ver os Estados Unidos a sobreviver
ou pelo menos a cumprir o seu manifesto eleitoral, que é se preocupar com as questões internas americanas, que é esse fazer a América grande de novo, lidando com todas estas questões globais ao mesmo tempo, com todas essas lutas com os principais grupos internacionais, ainda sem mencionarmos, obviamente, o principal conflito que nós temos agora, que é no Médio Oriente. Apesar de termos tido esta pequena trégua que nós tivemos, é uma trégua, é um cessar-fogo muito frágil, que vai precisar de muito mais atenção para que ele possa evoluir para algo mais sustentável nos próximos tempos. Convido-lhe a ver a última edição do África Agora, um especial sobre a nova administração de Trump com África. Visite nossa página voaportugues.com ou então no nosso canal no YouTube e no Facebook, procure África Agora. Vai ter então um programa especial sobre isso que pode ver e ouvir na nossa página. Entretanto, o João Santa Rita continua aqui nos estúdios, porque também, ao que parece, alguma luz, João, sobre algum traço da política americana da nova administração para a África, e Lubito parece estar no centro dessa política. Exatamente. Portanto, durante a campanha, a África praticamente não foi mencionada. Mas agora começam, claro está, vai haver uma nova administração, portanto, um novo secretário de Estado. Fala-se de que o homem que vai ter uma grande responsabilidade para a política africana de Donald Trump é Peter Pham. Ele portanto, foi enviado na primeira presidência de Donald Trump, ele foi enviado para os Grandes Lagos e também para o Sahel. Ele é um homem com experiência em África, trabalhou para um centro de estudos bem conhecido, que é o Atlantic Council, responsável por África, escreve muito sobre a África. Portanto, um dado positivo, vá lá, para Angola, é que ele escreveu recentemente, há um pouco mais de um mês, um artigo em que disse que a questão do corredor do Lubito é um dado muito importante, e ele portanto, uma iniciativa que ele apoia e que a administração de Trump deverá apoiar como o tipo de iniciativa que os Estados Unidos devem fazer em África. Ele diz que é uma iniciativa em que todos os lados ganham. Ganham os países africanos e ganham os Estados Unidos. Há uma outra personalidade também ligada à África, que é Tibor Nagy. Ele poderá também jogar um papel importante. Ele foi também, na primeira administração de Trump, teve um papel no Departamento de Estado, foi secretário de Estado assistente, mas durante muito pouco tempo para assuntos africanos, e vai voltar ao Departamento de Estado. Ele próprio já disse, mas não disse em que funções é que vai ter. Um outro dado importante é que, portanto, Peter Pham, como eu disse, ele falou também nesse artigo sobre a questão do AGOA, portanto, a Lei de Oportunidade e Crescimento em África, e ele foi muito duro para com a África do Sul, que diz que não está a respeitar um dos aspectos principais do AGOA, que é, portanto, o facto que os países que aderem a isso não podem seguir políticas externas contrárias aos interesses dos Estados Unidos. E ele acusa a África do Sul de fazer isso ao estar muito próxima da Rússia, ao estar muito próxima da China e também da questão do Tribunal Penal Internacional na questão de Israel. Portanto, Peter Pham e Tibor Nagy, dois nomes a ter em consideração. Obrigado, João Santa Rita. Continuamos aqui no Washington fora de horas. Agora, e o último dia do presidente Biden passou o dia de ontem na Carolina do Sul, onde ele apelou aos americanos a que mantenham a fé num dia melhor que está para vir. Na Royal Missionary Baptist Church, North Charleston, Biden foi recordado com carinho por afiliados políticos e aplaudido de pé pelos presentes, e afirmou de novo que foi uma honra ter sido presidente dos americanos. Biden e a mulher Jill Biden devem encontrar-se dentro de uma hora com o presidente Trump e a primeira-dama Melania Trump. Ele também acabou de assinar uma série de perdões no último dia na Casa Branca. Que essa notícia sobre os perdões já está na nossa página, pode visitar voaportugues.com. Depois ele vai ao Capitólio e depois de passar a pasta a Donald Trump, ele regressará com a esposa Jill Biden à sua casa em Delaware. E quando são 8h59, estamos a chegar ao final desta emissão do Washington Fora de Horas. Alguns headlines aí em Moçambique. O presidente da República, Daniel Chapo, disse não ter sido contactado pelo amigo comum citado por Venâncio Mondlane numa entrevista ao jornal The New York Times. Na semana passada, Mondlane disse que estava em contactos com Chapo através de um amigo comum,
o presidente diz que está à espera deste contacto. Ainda em Moçambique, as autoridades atualizaram o número de mortos pela passagem do ciclone Dikeledi para 20 e em Angola há 29 mortes devido à cólera e os casos ascendem a 600 e a doença já está em 4 províncias. Termina assim a edição do Washington Fora de Horas. Acompanhe a Voz da América em todas as plataformas digitais.